ser humilde e se sentir inferior? Muita gente confunde a humildade com a inferioridade. E hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos tratar de entender as diferenças entre essas duas situações, humildade e inferioridade. Então, me acompanhe aqui, por favor. Vamos iniciar com uma oração, para que o Pai nos abençoe com muitas bênçãos no dia de hoje. Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por todas as maravilhas que o Senhor já fez e segue fazendo em nossas vidas. Pai, te pedimos que no dia de hoje, o Senhor nos dê lucidez, nos dê condição de receber do céu aquilo que Teu Espírito Santo tem para nos mostrar a respeito das diferenças entre humildade e inferioridade. Que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, que a Tua palavra nos traz a respeito dessas situações. Pai amado, obrigado por tudo, nos acompanhe hoje e sempre. Que o Teu Espírito Santo se manifeste, Pai. Amém. Então, amigos, muita gente confunde, né, a humildade com a sensação de inferioridade. Ou seja, se colocar numa posição de quem é inferior. E não é a mesma coisa. A gente tem que ter consciência que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. E que, sabendo dessa identidade, podemos e devemos ser humildes no trato com as pessoas, mas jamais nos sentirmos inferiores a alguém. Nós não somos únicos, somos criaturas de Deus, filhos amados, e temos o nosso valor. Mas isso não quer dizer que não possamos e não devamos ser humildes no trato com os outros. Aqui em Filipenses 2:3, fala o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Humildade não é ausência de valor próprio, é ausência de vanglória. Sabe o que é vanglória? Ó, Paulo, bom dia. Sabe o que é vanglória? É aquela pessoa que fica se vangloriando, né? se achando melhor, se colocando numa posição superior aos outros. E o que a gente deve ter é a ausência dessa vanglória. A humildade é o oposto disso, né? A gente se colocar numa situação de paz, de tranquilidade, de não querer se mostrar superior a ninguém. Em Romanos 12:3 fala o seguinte: não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Humildade é pensar com moderação, nem acima nem abaixo da verdade. A verdade qual é? Somos todos filhos amados de Deus. Essa é a verdade. E essa condição de conhecermos essa verdade nos coloca numa situação de podermos e devermos ser humildes, porque nós temos muito como filhos de Deus. Somos muito abençoados por sermos filhos. E essa condição, esse conhecimento nos coloca numa condição de podermos e devermos ser humildes, né? Em quem não se sente, em relação a quem não se sente assim. Muitas pessoas que não têm essa consciência precisam ficar tendo atitudes orgulhosas, de empáfia, de se sentir superiores às pessoas, seja pela função que exercem, seja pelos bens materiais que possuem, seja pelo conhecimento que carregam. Então, tem pessoas que precisam demonstrar superioridade e não humildade em função de não saberem que são filhos amados de Deus. Essa condição de sabermos disso nos coloca numa obrigação de sermos humildes no trato com as pessoas. Imagina, nós somos filhos do dono do mundo. Olha que maravilha. Somos filhos do dono do mundo. O dono da prata, do ouro, do conhecimento, o dono da sabedoria, o dono das curas. Somos filhos dele. E essa condição de sabermos disso nos dá uma tranquilidade enorme, né? Não temos que nos colocar acima de ninguém, sabendo que somos tudo que
que somos em relação ao nosso Pai, né? Olha as diferenças entre humildade e inferioridade. A inferioridade tem a seguinte frase, né? Eu não sou bom o suficiente. Aquele que tem humildade sabe que eu dependo de Deus. Se colocar numa posição de humildade é saber, é reconhecer a nossa dependência de Deus. Eu dependo dele. Quem se sente inferior fala o seguinte: eu nunca vou ser capaz. Já o humilde fala o seguinte: eu posso tudo nele que me fortalece, né? O inferior, né, quem se sente inferior, fala o seguinte: eu tenho vergonha do que eu sou. Quem tem humildade fala: eu tenho identidade no Pai. Eu sou filho do meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Né? Quem se sente inferior fala o seguinte: eu me escondo, né? Já quem se sente humilde, quem demonstra humildade, fala: eu me posiciono com mansidão. Eu tenho o conhecimento de quem eu sou, mas eu me posiciono com mansidão. Eu sei que sou filho de Deus, sou carregado com as bênçãos do Pai, né? Quem se sente inferior fala o seguinte: eu evito responsabilidade. Já quem tem humildade fala: eu sirvo com disposição, eu posso servir alegre, porque eu sei quem eu sou. Isso me dá condição de servir com tranquilidade, né? As causas comuns da inferioridade disfarçada de humildade. Olha só. Muitas vezes recebemos críticas constantes na infância. Isso pode nos dar um sentimento de inferioridade. Podemos ter tido rejeição paterna, um pai ausente, um pai que não foi relapso, um pai que não teve a capacidade de educar e de ser pai segundo a vontade de Deus. Então, um pai assim pode gerar nas pessoas um sentimento de inferioridade. Fracassos repetidos que viraram identidade. A pessoa erra e acha que vai errar sempre. Muitas vezes os erros que a gente comete são aprendizados. Muitas vezes não, sempre são aprendizados. Os nossos erros devem servir como aprendizado. E quando a gente entende que aqueles erros são aprendizado, está tudo certo, a gente está aprendendo cada vez mais a agir da maneira certa. Formas diferentes de fazer aquilo que era certo, né? Agora, quando a gente vê os erros como fracassos repetidos e assume isso como identidade, não consigo nunca, aí gera um sentimento de inferioridade. Alessandro entrou, bom dia. Outra causa, né, desse sentimento de inferioridade, a interpretação errada de textos bíblicos. Quanta gente pega um texto bíblico e interpreta porque não sabe interpretar ou porque alguém conduziu de maneira errada e trouxe para a pessoa um sentimento de inferioridade. Trouxe: olha, não serve para nada, tu é um escravo de Deus, quem tem que servir aqui porque a igreja precisa de quem sirva. Há muitos aspectos em relação a isso. A gente tem que ter a consciência de que muitas pessoas pregam o evangelho lendo passagens bíblicas de maneira equivocada. Isso pode trazer para as pessoas um resultado de um sentimento de inferioridade. Então, essas são causas comuns, tá? Que pode gerar esse sentimento. Mas todas essas causas têm solução. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Nós somos filhos. Então, a consciência da nossa paternidade em Deus elimina todas essas causas. Ela resolve essas situações que nos trouxeram um sentimento de inferioridade. Nós somos filhos amados de Deus. Então, podemos ter humildade e não nos sentirmos inferiores. O que é humildade segundo o reino de Deus? Saber quem você é e ainda assim escolher servir. Você sabe que é filho de Deus, é filho do dono do mundo, e mesmo assim você escolhe servir, escolhe ajudar pessoas, escolhe fazer o seu melhor na vida,
na comunidade que você tem, seja na igreja, no trabalho, no relacionamento da família. Você escolhe servir, sabendo que é filho de Deus. Reconhecer que tudo vem de Deus, mas não negar os dons que ele te deu. Olha só que interessante. Muita gente acha que... não, tudo vem de Deus, ok? Mas a gente, muitas vezes, recebe dons. E cada um de nós tem um dom diferente. Tem o dom da mansidão, tem o dom da fala, tem o dom da cura, tem o dom da palavra, tem o dom do conhecimento, tem o dom da profecia. Tem vários dons, vários. Cada um de nós tem dons, e muitos de nós temos vários dons diferentes, mas existem muitos dons. E cada um de nós tem esses dons. E eles vieram de Deus, sim, mas nós temos a capacidade de usá-los. Ele nos deu como presente para ser usado. E o dom é nosso. E temos que aceitar reconhecer que Deus nos deu, dar graças a Ele por isso, mas usar os dons que o Pai nos deu. Os dons são presentes. O Pai não dá para nós um presente para a gente guardar e nem retira o presente que deu. Ele deu o presente. Então, é para nós usarmos. Você tem o dom do conhecimento, se você tem o dom da cura, você carrega com você um dom da palavra, use o seu dom. O Pai te deu esse dom, é para você usar, e Ele não vai te tirar, mas é seu. Use o presente do Pai. É diferente de não reconhecer que veio dele. A gente reconhece, tudo veio dele, mas é nossa obrigação e a nossa possibilidade, nós temos a capacidade e a possibilidade de usar os dons que o Pai nos deu. Ele nos deu o dom. Bom dia, Alexandre. Esse falso entendimento de que, eu vou falar aqui, mas quem fala é Deus através de mim. Não, Ele está nos capacitando. Ele nos deu a capacidade de falar, Ele nos deu a capacidade de curar, Ele nos deu a capacidade de expulsar demônios, Ele nos deu as capacidades. Então, a gente tem o dom de fazer o que tem que ser feito. Ele nos deu o presente. É diferente da gente não reconhecer que tudo vem de Deus e a gente reconhecer que veio dele, mas que está conosco, o presente é nosso. Vamos usar o dom que Deus nos deu. Chris Walton fala em Chuva Abundante. Esse livro aqui, ó, é maravilhoso. Esse livro aqui. Nesse livro ele fala o seguinte: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar corretamente sobre si mesmo. É recusar a exaltação falsa, mas também recusar a falsa modéstia. Deus não nos chamou para nos escondermos, mas para brilharmos com a luz que Ele colocou em nós. Deus nos deu uma luz maravilhosa para que nós brilhemos, para que nós resplandecemos. Então, é nosso dever brilhar segundo os presentes que Deus nos deu. Com humildade, mas com sabedoria. Alguns passos práticos, tá, para romper com a inferioridade, para acabar com esse negócio de pensar que somos inferiores. Dê nome para a mentira. Não sou capaz. É mentira, você é capaz. Não tenho valor. Mentira, você tem valor. Sou só mais um. Mentira, você não é só mais um, você é filho amado de Deus. Então, acabe com essas mentiras. Reconheça que são mentiras essas falácias. Estou sendo redundante aqui. Declare a verdade bíblica. Fale com a sua boca, declare com a sua boca, fale para fora. Sou filho amado. Isso está em 1 João 3:1. Sou filho amado. Declare, eu sou filho amado. Sou herança do Senhor. Isso está em Efésios 1:11. Sou herança do Senhor. Fale isso. Declare com a sua boca. Sou feitura dele, criado para boas obras. Isso está em Efésios 2:10. Sou feitura dele, criado para boas obras. Fale com a sua boca. A tua palavra tem poder. Deus te deu o poder da palavra. Assuma a responsabilidade com humildade. Fale quando for preciso. Se posicione quando for preciso. Ser humilde não é ser omisso.
Ser humilde é se colocar numa posição de brandura, de tranquilidade, de não se exaltar, né? Não querer se autoexaltar, mas não quer dizer que não tenhamos que ser posicionados. Temos que falar aquilo que tem que ser dito. Temos que nos posicionar. Sirva onde Deus te colocou. Se Deus te colocou numa comunidade, qual a tua capacidade de ajudar essa comunidade? Onde você mora, na sua rua, com seus vizinhos, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Sirva, entregue o seu melhor. Deus te colocou nesse lugar, não foi à toa. Você não está onde está por acaso. Você está onde está para servir a Deus, para colocar para fora aquilo que Deus te deu, né? Então, sirva onde Deus te colocou. Não espere ser perfeito para se posicionar. A gente nunca vai saber tudo, gente. Nós nunca vamos saber o teu conhecimento que a gente julga necessário para chegar em tal lugar, para falar o que tem que ser falado, para se posicionar. O conhecimento é sempre crescente. Nós vamos passar a nossa vida inteira aprendendo e aumentando o nosso conhecimento. Então, não ter o conhecimento que a gente gostaria não é motivo para a gente não se posicionar, para a gente não colocar para fora aquilo que Deus já nos deu. Então, se posicione, fale para as pessoas, informe as pessoas da sua fé, coloque para fora a tua verdade, se posicione com humildade, mas com firmeza. Ore declarando a sua identidade e viva com coragem, não com timidez. Ore declarando: Pai, eu sou um filho amado. Pai, eu sei que o Senhor me ama. Pai, eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero lhe pedir hoje a bênção daquela cura da pessoa que está precisando de uma cura. Pai, hoje eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar com um negócio que estou precisando fechar. Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar com aquela realização daquele trabalho, daquela viagem, daquela retomada de um relacionamento. Pai, eu preciso me reconciliar com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Eu preciso me reconciliar com essas pessoas. Pai, eu sei que o Senhor pode em mim, sou seu filho amado. Ore com essa convicção de que você é um filho amado do Pai. Você é um filho amado, você pode, com humildade, se colocar numa posição firme de filho e de requerer aquilo que as promessas de Deus, aquilo que as promessas de Deus te deu. Deus te deu promessas, Deus te deu palavras, e as palavras de Deus se cumprem. Então, ore com a convicção de quem é filho, ore com a convicção de quem já recebeu aquilo que o Pai tem para ti nesse tempo. Eu quero fazer uma pequena passagem aqui. Homem de Deus, humildade não é se esconder, é saber quem você é e ainda assim escolher servir. Não aceite a mentira de que você não é digno, nem suficiente. Deus te chamou para brilhar, com coragem, com verdade e com mansidão. Já que ninguém entrou aqui no Meet hoje, né? Vocês estão todos convidados a entrar diariamente aqui na nossa sala do Meet. É só clicar no link da bio. A gente participa junto, a gente pode trocar ideias, pode conversar, vocês podem expor algum testemunho, podem contar alguma verdade de vocês, e a gente vai ter um encontro mais rico com a presença de cada um de vocês. Vocês podem fazer comentários, perguntas, né, colocar aquilo que vocês têm vontade. Esta gravação aqui vai estar aqui no Instagram e vai estar também no YouTube e no Spotify. Então, caso vocês entendam que essa verdade da palavra de Deus sirva para alguém que vocês conhecem, indique para alguém, passa aquele aviãozinho ali para alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que precisa entender que é filho ou filha amada de Deus e que a humildade é diferente da inferioridade. Então, abençoo o dia de hoje de vocês, que tenham um dia maravilhoso, uma sexta-feira maravilhosa, que o fim de semana que está chegando seja repleto de realizações, de alegrias na família, de descanso, de tempo de reflexão, de capacidade de renovar as energias, né? Que você possa aproveitar os dias que vêm agora
né, desse descanso do final de semana, que você possa colocar em dia as suas orações, as suas leituras, as suas atividades físicas, que tudo ande de acordo com a vontade do Senhor na tua vida, que toda a tua vida seja abençoada, com muita realização, muito sucesso, muita alegria e muita paz. Tá bem? Fique com Deus e segunda-feira a gente se encontra de novo. Um abraço.